Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar aqui, ó, pela sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos no 5 de fevereiro, é a semana do Carnaval, que começa o Carnaval, né? Estamos no dia 5 de fevereiro de 2024, programa Opinião ao vivo com você a partir desse instante, até às 8h30. Hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, Frederico Correia Lima Lopes, que é o tenente-coronel Frederico, comandante do nosso BOP, Batalhão de Operações Especiais. Tem muita coisa aqui para a gente falar sobre o nosso BOP, não é? Esse importante braço da nossa segurança pública, na parte efetiva. Ó, vamos tirar o chapéu para o BOP, porque os homens trabalham, viu? E a gente tem, inclusive, aqui um balanço do ano que passou, as perspectivas para esse ano, vamos falar de operações, enfim. O Tenente-Coronel Frederico está aqui conosco. Para isso, caso você tenha aí alguma pergunta, alguma sugestão, enfim, interaja conosco. Isso é muito importante, esse feedback. 999322529 é o WhatsApp do programa Opinião, está aí na tela para você interagir com a gente. Combinado? Lorenberg, fim de semana passou e cá estamos de novo abrindo mais uma semana, não é? E a semana do Carnaval, o que isso representa para mim? Nada. Eu não sei para você. Eu estou de boa, o Carnaval é algo, se dissesse assim, ó, se Deus descesse e dissesse assim, meu filho, eu tenho uma notícia ruim para te dar, o Carnaval vai acabar no Brasil. Aí o senhor falou notícia ruim, essa é a notícia melhor não, notícia boa que o senhor poderia dar à humanidade, especialmente aqueles que vivem no Brasil, né? Carnaval tem alegria? Tem, mas também tem bebida alcoólica, tem as drogas, tem as velocidades, tem acidente, tem homicídio, feminicídio, então um bocado de coisa ruim que vem tudo junto, né? Qual que é a tônica do Carnaval, não é? Opinião particular, viu, gente? Não é opinião do Lorenberg, do Tenente-Coronel, é opinião minha aqui. Eu acho que é algo desnecessário esse Carnaval. Pra que Carnaval? Pra quê? Ainda se fosse no tempo das marchinhas, ou abre alas, a cabeleira do José, essas coisas, mas não tem mais disso, nego. É só isso. Os caras lá das escolas de samba do Rio de Janeiro estão, ó, isso quando não são ligados a jogo do bicho, essas coisas que não prestam também. Aí os grandes veículos de comunicação faturam em cima, né? As globelezas da vida faturam, que saem na capa de revista. Aliás, não existe mais revista, né? Eu estou tão atrasado que não existe mais revista, aquelas Playboy, não, hoje elas são midiáticas, né? Vamos lá e tal, ganham dinheiro em cima disso. E assim o povão sofre, porque aí essa coisa do trânsito, das drogas, isso assolam, essas coisas assolam a nossa sociedade. Ponto, a opinião minha fica aqui, tal, só para um desabafo também, porque eu não entendo muito essas coisas, essa evolução, não. Mas o Lorenberg, ao contrário desse que vos fala, o Lorenberg adora essa folia aí. Estou certo ou estou com a razão? Boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu já fiz o meu bloco, já fiz a minha fantasia, está tudo preparado. Estou falando para você, bicho. Vou estar firme na avenida, aí. Firme. Já me preparei, as garrafas de uísque, tudo já está preparadíssimo. Eu estou ponto de bala. Estou falando para você. É mentira. Faltou ele falar assim as 3 letrinhas, só que não. Lorenberg não bebe, primeiro que ele não bebe. Ele não gosta de zoeira, que nem eu, estou ficando... Né? Não é verdade? Claro. Só que não, né? Você não falou só que não. Se não falar só que não, eles vão acreditar. Não, um amigo telespectador sabe que eu não bebo, não fumo, não gosto, não faço nada. Aliás, tem uma coisa que eu faço, viu? Ler bastante livro. Antes que eles pensem em besteira. Então tá, olha só.
Estamos no ar aqui, ao vivo, com o programa Opinião dessa segunda. Lorenberg, eu queria, antes de começar a entrevista aqui, uma opinião sua bem singela, bem simples. Você que tem livro, inclusive, o último recente, não, o último você não falou disso não, mas você conhece bem a Rua do Meio, né? Aqui no centro. Agora, a atual gestão municipal aqui de Cuiabá diz que não vai ter carnaval nos calçadões ali, naquela região da Rua do Meio, inclusive, né? Muitos comerciantes estão aplaudindo, porque os foliões, eles, invariavelmente, nos anos que houve o carnaval ali, eles não respeitavam absolutamente nada. Urinavam, defecavam, pitavam maconha, faziam os cambal ali, não é? E depredavam, quando não tinha os roubos. O que você acha dessa proibição agora da prefeitura? Paulo e amigo telespectador, veja, houve uma época, mas uma época muito lá nos anos 70, nos anos 80, que o carnaval sempre foi ali na Getúlio Vargas. Sempre foi ali o carnaval. Durante muitos anos foi ali. O espaço é maior, acolhe um número muito maior de pessoas. Faziam, inclusive, arquibancadas ali, ok? Quando falaram para mim de carnaval na Rua do Meio, ou para quem conhece a Ricardo Franco, Rua Ricardo Franco, que é um calçadão, ali não cabe um carnaval, amigos. Ali não cabe nada. É muito estreito, cheio de lojas de um lado, lojas do outro, fundo de bancos. Ainda pode ver que tem um fundo ali do banco. Sim, sim. Né, o banco abre na rua de cima e o fundo dele dá para a Rua do Meio. Então não cabe ali carnaval. É muito espremido, não teria conforto e comunidade a um grupo maior de pessoas ali. Então não tem cabimento. Levou-se, antes disso, levou lá para a Avenida Mato Grosso ali. Eu lembro também. Ali também a Avenida Mato Grosso é bom, porque o espaço mais é maior, aberto. mais aberto, tem muito mais condições das pessoas se locomoverem com maior facilidade. Mas ali na Ricardo Franco não tem jeito, amigos. Nem na Ricardo Franco, nem na Rua de Baixo, que a Rua de Baixo, depois que termina o calçadão, começa a Rua 7 de Setembro, que passa ali em frente àquela igreja. Uma das mais antigas igrejas que tem. Uhum. Né? Ali chama-se Rua 7 de Setembro. Não é todo com calçadão, não. É depois do calçadão começa a Rua 7 de Setembro. Também é estreita. Não cabe nenhum bloco de rua ali, não cabe um número maior de pessoas. Então eu concordo com você que foi uma boa tomada de decisão da prefeitura. Claro. Não tem sentido. Os comerciantes clamaram por isso e a prefeitura atendeu. Dito isso, não é? A gente então vai começar agora a entrevista com o Tenente Coronel Frederico, quem eu admiro muito pelo trabalho que tem desenvolvido nesses quase 2 anos aí à frente do nosso BOPE, que apresenta todos os dias resultados. Se você tem sensação de segurança, né, são operações especiais, eu sei que são, mas quando você vê o BOPE, você fica, opa, o negócio aqui O Gersinho fica falando sozinho ali, ele olha para mim e fica falando sozinho. Eu estou achando que ele está falando comigo, mas não está, ele fica falando com a produção ali, né? Não é comigo que está falando não, né? Aí, bom. Tenente Coronel Frederico, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, não é? Eu vou abrir, daqui a pouco eu vou pedir um balanço de 2023, mas por estarmos numa época de carnaval para o BOPE, que é de operações especiais, em termos de ocorrências, essas ocorrências aumentam, porque eu imagino, né, que por conta de tudo que envolve o carnaval, inclusive as coisas ruins que eu falei no começo, drogas, não sei o quê, movimenta-se também um certo mercado paralelo, o povo das coisas ruins também começam a se articular, começam a tentar buscar dinheiro, e aí vira roubo, vira assalto, vira um monte de coisa. Mas assim, a pergunta é, época de carnaval no BOPE, para o trabalho do BOPE, é mais intenso em termos de atividades ou não? Boa noite. Boa noite aos telespectadores, Lorenberg, Paulo, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. É sempre uma satisfação poder vir aqui prestar conta mesmo à sociedade mato-grossense do trabalho que o BOPE vem realizando.
E, bom, respondendo a sua pergunta aí com relação ao carnaval. O carnaval, ele, da mesma forma que ele gira a economia, né, de um estado, principalmente aí dos estados que atraem mais turistas, né, hoje é um fenômeno, né, que a gente fala da hibridização e convergência criminal, que é justamente essa atividade lícita se mesclando até mesmo com a atividade ilícita, né? Então, sim, nós temos um aumento de demanda, porque da mesma forma que a atividade lícita também tem um aumento de demanda, a ilícita também cresce, como você mesmo citou o tráfico de drogas, né? Então acaba, a gente nota ali uma quantidade de apreensões mais significativas, né? Uma movimentação dos criminosos se preparando, né, para esse período de forma mais intensa. Então, sim, é um período que acaba gerando um acúmulo de serviço para a Polícia Militar de uma forma geral, né? O BOP, como você disse, né, trabalha com as operações especiais, mas, como eu digo sempre, né, as operações especiais, na verdade, é a forma de você fazer que a torna especial, né? Então, a gente acaba atuando com tudo. Não é somente quando tem um acionamento de situação extraordinária. Lógico, quando tem situação extraordinária, uma ocorrência com crise, né? A questão do refém, como ontem tivemos uma questão de ocorrência de tentante suicida. Isso aí é uma ocorrência extraordinária que o BOP é acionado, né? Um roubo a banco. Mas também no dia a dia, nós cada vez mais estamos asseverando a atuação do BOP nessa situação das operações especiais, né? Que é justamente procurar saber, né, que é o serviço de inteligência, levantar até a prisão ali, a apreensão de forma, lógico, especial, né, que é justamente subsidiado pela inteligência policial. Então tem esse aumento, a Polícia Militar, principalmente os batalhões ordinários, acabam se sobrecarregando nessas festas, né, que acabam tendo uma concentração de público grande, então é sempre um acúmulo de demanda, sem dúvida, do carnaval, não só para o BOP, mas para a Polícia Militar como um todo. Nessa oportunidade eu agradeço aqui o Coronel Mendes, em nome do Coronel Mendes, né, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Souza, que é o comandante do Policiamento Especializado, em nome da Polícia Militar, agradecer a TV justamente para que nos proporcione essa exposição do trabalho que vem sendo feito pela Polícia Militar. Muito obrigado. Sempre quando vem aqui, faz uma explanação geralzona, que aliás já foi convidado recentemente, né? Estou guardando, viu, Coronel? Não esqueci não, Maia. O Coronel Maia também está, ou é Major Maia? Acho que é Major Maia, que é ajudante de ordem lá. Eu não esqueci, bicho. Eu vou ficar perturbando até definir esse horário, esse dia para vir aqui para a gente. Sempre quando ele vem, a gente traz uma explanação geral da nossa gloriosa Polícia Militar. No ano passado, o senhor estava em fevereiro, o carnaval do ano passado, por exemplo, em termos de ocorrência, de demandas, o que teve mais assim, de ocorrência? Foi tráfico de drogas? Foi o quê? Fazendo um âmbito, fazendo um balanço só desse mês, só da questão do carnaval, daqui a pouco a gente fala mais dos outros meses do ano passado. Mas no carnaval do ano passado, teve mais o que de ocorrência? Então, como eu disse, né, o BOP ele atua de forma muito específica, né? Então eu teria que procurar o setor de estatística da Polícia Militar para dizer o que foi que teve assim, com maior significância, né? Mas como você disse, assim, é um crime puxa o outro, né? O uso de drogas acaba gerando os acidentes veiculares, né? Acaba gerando aquelas brigas em meio à multidão. Então, é difícil te dizer qual foi o crime que mais se asseverou. Teria que buscar o setor de estatísticas mesmo. Mas para o BOP ali, no ano passado, a gente notou, tanto quanto esse ano, né? Essa questão de uma intensificação do tráfico, né, que é uma coisa que a gente está atuando fortemente aí na inteligência, justamente para tentar fazer apreensões. Professor? Comandante, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito, muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo, para falar um pouco da Polícia Militar, para falar um pouco do trabalho riquíssimo e belíssimo da própria Polícia Militar. Comandante, eu tenho aqui uns dados. E se meus dados não estiverem corretos, o senhor, por favor, me corrija sempre, sempre. Até porque eu sou leigo e o senhor vai me corrigindo. O BOP
vamos falar um pouco do BOP, né? O BOP do Rio de Janeiro foi o primeiro do país e serviu de inspiração para a criação de outras unidades similares em outros estados. Hoje, são 15 BOPs estaduais. O candidato a entrar no BOP deve passar por um dos cursos de formação. É o curso de ações táticas ou o curso de operações especiais. As principais missões do BOP, realizar operações de alto risco, que o senhor acabou de nos falar, como resgate de reféns, combate ao terrorismo, controle de distúrbios civis e intervenção em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas. Também negociar com criminosos, desativar explosivos, que é um trabalho belíssimo, só que eu não faço. E perigoso, porque eu não faria isso nunca. Explosivo e prestar primeiros socorros. Aí eu tenho duas perguntas, comandante. Se os meus dados aqui não estiverem corretos, você vai me corrigindo. Eu tenho duas perguntas. Permitem fazer as duas separadamente, cada uma delas. A primeira, as 14 semanas de cada um desses cursos, que é o curso de ações táticas e operações especiais, são suficientes? São ideais para que o integrante do BOP esteja completamente preparado, com toda a bagagem importante que ele deva ter para fazer parte do BOP ou não? E por quê? São mais de 3 meses, são o quê? 14 semanas dá o quê? 14 semanas. Vai dar 3 meses e meio, né? 3 anos. Bom, Lorenberg, bom, antes de mais nada, né? Com relação à quantia de unidades no Brasil, eu acho que já extrapolou essas 14 unidades, eu acho que não tenho certeza. Nós temos um grupo, né, de aplicativo, de conversa, em que estão todos os comandantes de BOP do Brasil. E ali a gente consegue ter um intercâmbio de conhecimento, a gente inclusive criou grupos, por exemplo, de aquisições, projetos de aquisições, de todos os BOPs do Brasil. E ali a gente tem os comandantes, bem como a pessoa responsável dentro do batalhão, com relação a aquisições, cursos e a questão do marketing, né, que é uma situação que hoje a gente vem falando cada vez mais, que é justamente essa guerra informacional. E é por isso que é muito importante essa nossa participação nos programas de TV. E depois eu posso falar um pouco mais sobre essa questão da guerra informacional, né? Então, com relação às unidades, já extrapolamos esse quantitativo. Sobre o BOP ser o primeiro, né, nacional, né, o Batalhão de Operações Policiais Especiais no Brasil, né? Porque nós temos uma situação de operações especiais e operações especiais no Brasil. Então, as operações especiais, operações policiais especiais, tem uma história que remete que realmente foi no Rio de Janeiro, outros já remetem que foi em São Paulo. Então, assim, teria que fazer uma pesquisa histórica mais aprofundada justamente para saber qual foi. Mas hoje, né, o Rio de Janeiro, acho que muita gente remete ao BOP do Rio de Janeiro porque ele realmente é uma referência nacional, até mesmo por conta de demanda, né? A realidade do Rio de Janeiro hoje... muita gente fala, eu converso muito com o Tenente Coronel Irá, que é o comandante de lá, e ele fala, o Rio de Janeiro está 20 anos à frente de Mato Grosso, então a gente tem que olhar as boas práticas de lá hoje para evitar que o nosso estado chegue lá naquela realidade que hoje se apresenta no Rio de Janeiro. Nós não podemos aceitar, por exemplo, áreas conflagradas, né, essas micro-soberanias que existem dentro do Rio de Janeiro, aqui em Cuiabá. Em Mato Grosso, de uma forma geral, a gente não pode aceitar isso. É uma situação que começou no Rio de Janeiro, foi se expandindo para o interior, na capital, foi se expandindo para o interior, e hoje a gente não pode aceitar isso. Minha família é do Rio de Janeiro, eu falo para eles que eu particularmente não tenho vontade de ir ao Rio por conta disso. Então, é uma situação que, inclusive, a questão do turismo no carnaval, eu tenho certeza que se vê prejudicada por conta da violência. Então, é uma situação que o estado de Mato Grosso não pode padecer diante desse mal. E é por isso que as forças de segurança pública, de uma forma geral, fazem enfrentamento muito forte e sistemático ao crime organizado em Mato Grosso. Hoje nós temos conseguido combater de forma veemente
o crime organizado aqui. Porque eles tentam, e nós estamos tendo sempre um passo à frente para impedir que eles cresçam. Então, voltando aí à sua pergunta sobre o curso, né? O curso, 14 semanas, na verdade, nós temos o CAT, que ele é um curso um pouco mais rápido, que gira em torno ali de alguns 2 meses e meio, né? Vai dar ali umas 10 semanas, às vezes um pouco mais. E tem o COESP, que nós tivemos o último, que foi em 2022, que durou 5 meses e pouco, né? Então foi um pouco mais dessas 14 semanas. Nós estamos organizando um agora para ocorrer início de julho. Estamos reformulando um pouco justamente essa grade de disciplinas a serem ministradas, focando realmente no que são utilizadas em operações, porque algumas coisas a gente precisa passar e às vezes acabar ficando um curso muito longo, porque não tinha tempo para passar tudo que era suficiente. Estamos, assim, não é tirando, nem deixando de lado, mas deixando para o próximo momento, após a formação básica, né, para que, tratando como se fosse uma especialidade. Porque hoje, por exemplo, o BOP, como você mesmo citou, né, atende algumas ocorrências, por exemplo, atendimento de ocorrência com explosivo, né? Então, a gente não passa o curso técnico explosivista dentro do COESP, mas a gente passa noções de atendimento de um técnico explosivista. Ele se formou, ele está apto a trabalhar no BOP, e a partir de então ele vai escolher uma especialidade dele. Ele vai dizer, não, eu quero ser técnico explosivista. Ele vai fazer o curso do técnico explosivista. Ah, não, eu quero ser atirador de precisão. Ele vai fazer o curso de atirador de precisão. Ah, não, eu quero ser da inteligência. Ele vai se aperfeiçoar na questão da inteligência. Assim, nós falamos hoje que o homem de operações especiais, ele por si só, ele tem que ser um homem híbrido, né? Ele tem que saber atuar na inteligência. Não tem como desvincular a atividade de inteligência da atividade de operações especiais. Mas ele vai se aprofundar na atividade de inteligência. Então, assim, as especialidades nós estamos deixando um pouco de lado. Por exemplo, a infiltração por salto livre, né? O salto de paraquedas. É uma forma de infiltração, mas nós vamos deixar para uma segunda etapa, porque justamente não tem como a gente ficar despendendo muito tempo por conta de especialidades. Então, você me perguntou se o tempo é o suficiente. É o suficiente para formar o básico. E a partir de então nós vamos trabalhar a especialidade de cada operador que vai estar ali trabalhando no BOP. Mas se aperfeiçoa onde? Aqui mesmo, na prática diária, ou se tem periodicamente pequenas idas para lá para fazer uma... Cada unidade da federação é boa em um quesito, né? Então, por exemplo, agora nós estamos pleiteando para mandar para o Paraná para fazer um curso de pós-explosão. Ah, tá. Que é justamente a questão da perícia ali após a atividade explosiva. Aperfeiçoar, né? Então, aí vai mandar para o Rio de Janeiro para trabalhar, hoje que eles estão trabalhando muito com a atividade justamente de inteligência. Vamos mandar para lá. Ah, não, vamos mandar para o BOP da Bahia, que hoje é referência na questão da célula de altura, né? Na célula de paraquedismo. Então, a ideia é justamente essa. Você forma o homem básico e a partir de então... vai se aperfeiçoando, né? Vai se aperfeiçoando. E os treinamentos diários, tá? Todo dia diário já é por aqui. O policial do BOP entrou de serviço, ele obrigatoriamente tem que treinar. Ele faz o seu treinamento físico, faz o seu treinamento tático, técnico e segue no serviço. Tudo certo. Olha só, a gente continua esse bate-papo aqui com o comandante do BOP e a gente vai para o intervalo, o primeiro desta noite, e volta já já. E a gente retoma aqui o programa Opinião nesta noite. Aqui a gente vai nessa segunda-feira. Caroline colocou sexta-feira aqui, ó. Caroline, olha, está muito... Já está antecipado. Está no carnaval. Quer pular carnaval. Colocou sexta-feira aqui. Caroline, né? Depois que o Murilo nasceu, ela ficou toda aérea, toda voando por causa desse guri. Tem que não fica, né? Por causa de filho, né? O primeiro. O primeiro, então, né? Primeiro de uma série, né, Caroline? Caroline que está preparando já para...
Enfim, olha só, o Gazeta Digital, rapaz, www.gazetadigital.com.br. Tem algumas notícias que a gente separou para você aqui, ó. O presidente da Assembleia Legislativa, o Eduardo Botelho, negou proximidade com o prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, do MDB, para as eleições deste ano. Ele deseja chefiar o Alencastro e chegou a ser visto em eventos com o MDBista, porém, foi categórico ao afirmar que, aspas, estão em lados opostos. A fala ocorreu após a abertura do ano legislativo de 2024, nesta segunda-feira. O deputado recomendou que ele e Emanuel tenham uma relação política bem clara e que a última vez que estiveram juntos politicamente foi há mais de uma década, lá em 2012, abre aspas. Não me distanciei ou me afastei, no caso do Emanuel. A minha relação política com o Emanuel é bem clara. A última vez que nós estivemos juntos no pleito foi na eleição de Mauro Mendes em 2012 para prefeito. Fecha aspas, disse. Questionado sobre um possível apoio de Emanuel Pinheiro à sua candidatura para o Palácio Alencastro, Botelho explicou que nunca pediu apoio ao MDBista, que também não ofereceu. Dá uma clicadinha aí que tem mais detalhes sobre essa notícia aí no Gazeta Digital. Aqui também a gente separou uma outra. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, sinalizou que a gestão estadual deve ficar de, aspas, braços cruzados e apenas aguardará aí, então o desfecho judicial das denúncias reveladas pela Operação Espelho, que apura aí um esquema milionário de desvio de recursos e também direcionamento de contratos na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, a SES. Durante coletiva de imprensa, na manhã dessa segunda-feira, o chefe do Executivo foi questionado se o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, deveria se posicionar sobre o assunto. No entanto, o governador, ele acredita que não há necessidade, já que o caso está sob responsabilidade da polícia e também da justiça. Aspas para o Mauro. Ele não precisa se posicionar. A condução está sendo feita pela polícia e também pela CGE com toda isenção. Está na mão da justiça e vamos aguardar as decisões judiciais. Uma outra aqui, ó. Essa, Orenberg, é muito importante. Quer dizer, todas são importantes, né? Essa, em especial, fica até em espécie de convite. Em 6 de fevereiro de 1952, nascia em Cuiabá um dos mais ilustres personagens da política de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira, reconhecido pela luta aí na redemocracia do Brasil após a ditadura militar. Dante completaria 72 anos essa semana, na verdade completaria amanhã, né? Para celebrar seu aniversário, na terça-feira 6, estreia o filme documental, aspas, A Primavera de Dante. É o primeiro de uma trilogia aí. Será às 19 horas no Teatro do Cerrado Zumira Canavarros. A entrada é franca, com um pouco mais de 36 minutos. O média-metragem retrata a trajetória de Dante de Oliveira desde a infância até a vida adulta. Seu percurso na academia, percurso político e também a sua participação em movimentos sociais e de resistência, como foi o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro,
E o primeiro de 3 episódios de A Primavera de Dante vai mostrar também o caminho percorrido pelo líder estudantil, o estudante de engenharia na UFRJ, o início de sua trajetória política como parlamentar estadual, federal, sua eleição com Ulisses Guimarães, também a luta pela redemocratização do Brasil. Eu recomendo porque eu sou é mais do que fã, não é? Fã é uma coisa muito assim, panfletária. Eu sou um admirador assim, realmente consciente daquilo que foi Dante de Oliveira, não para o estado de Mato Grosso, para o Brasil, né? E ficou claro com a emenda das diretas, mas o Dante não colocou aqui que ele foi ministro também de Estado, né? E, enfim, amanhã às 7 horas da noite no Teatro Zulmira Canavarros, é um documentário, uma trilogia. Essa aqui é a primeira de uma série, a primeira exibição de uma série de 3. Não vai pagar nada. É uma aula de história, na verdade, né, Lorenberg? E aí, então, tá o meu convite para você. Eu vou fazer um esforço para... Não sei se eu vou conseguir amanhã, porque eu vou estar no ar aqui, né? E como é só 40 minutos, né? Mas eu vou dar um jeito de conseguir esse documentário aí, que eu quero tê-lo nos meus arquivos. É uma aula de história. Com certeza, Paulo, e amigo telespectador, veja, até demorou demais. Veja quantos anos faz que o Dante faleceu. Já era muito tempo. Então, a memória, amigo, não pode se perder. A memória não pode ficar em escaninho, escondido lá no sótão. Não, tem que trazer ela à tona, aflorar, para que as pessoas possam relembrar. A gente não pode deixar as coisas por esquecimento. Então, em muito boa hora, mas muito boa hora, veio a primeira série de uma trilogia a respeito da figura do Dante de Oliveira no estado de Mato Grosso, que representa de fato o estado por inteiro. 7 da noite de amanhã, não perca, no Teatro Zulmira Canavarro, fica ali coladinho com a Assembleia Legislativa, vá, não vai pagar nada, você vai ter uma aula de história da maior figura política aqui que Mato Grosso já produziu, viu? Que o Brasil já produziu, uma das maiores no contexto nacional e no estado de Mato Grosso, com certeza, a maior, que foi Dante. Abraço para o Carlos Avalone, que foi o cara que brigou. Eu quero muito tê-lo aqui, viu? Liguei para o senhor hoje, viu, deputado? O senhor que assiste o programa sempre, dá um pulinho aqui amanhã para a gente prosear sobre isso. Vai ser mas amanhã ele vai estar Ele vai estar lá, não vai pode estar vir. lá, né? Ô Paulo, você quer que eu deixe a estreia do negócio do Dante lá para vir aqui no programa? Não tem como. Mas enfim, amanhã, 7h30 da noite, 7 horas da noite lá, 7h30 da noite aqui, né? Vai lá, assiste um bocadinho, quando acabar, 7h40, já pula para cá para assistir o programa Opinião. Olha só, estamos entrevistando aqui o tenente-coronel, o comandante do BOPE, Frederico Correia Lima Lopes, comandante do BOPE. O senhor falou no bloco anterior, amigo, eu estava só pensando assim, áreas conflagradas. No estado de Mato Grosso, na minha leiga e rasa visão, não tem, assim, que possa chamar assim, nossa, aquela região lá é perigosa, a polícia não entra lá. Mas existem alguns que são assim conhecidos que têm tido uma frequência de tráfico de drogas, de bocas de fumo e tudo mais. Tem ou não tem? Como é que está? Como é que o senhor mapeia isso? Como é que o senhor define isso? Vou citar alguns sem fazer juízo de valor, porque tem gente da uma alta decência lá, mas que eu já, enquanto repórter de polícia, já fiz mais reportagem naquela região da 4 de janeiro, no Leblon, no Pedregal ali, numa época onde era muito complicado naquela região ali. Mas há outras que naquela época também tinham uma incidência grande de bocas de fumo. A polícia mesmo deflagrava isso. Mas, enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Tem no mapa do BOPE assim, alguma área que a gente pode chamar de área conflagrada ou que remete perigo?
Olha, em Cuiabá, Paulo. Não, tanto é que essa mesmo que você disse, a 4 de janeiro ali, hoje se você pegar o seu carro, você passa ali. Rapaz, Ali é uma rota de passagem. Sério? Passa a qualquer horário. Você pode passar às 2 horas da manhã. Não tem, ninguém vai te parar para procurar saber o que você está fazendo. Ali o poder estatal está ali, tem coleta de lixo. Tem câmeras ali também, né? Tem câmeras da Secretaria de Segurança Pública. Ali os serviços urbanos, né, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado estão presentes. Áreas conflagradas, eles, além de não permitir o acesso de qualquer um, independente, eles colocam barricadas, eles fecham. A polícia normalmente entra somente mediante operações. A população, eles passam por espécie de barreiras de fiscalização do crime. Aqui não tem isso. Se você passar na 4 de janeiro, você pode passar lá 2, 3 horas da manhã com o seu carro particular, você vai passar. Mas fora ela, fora ela não, ela não é um caso que eu falei aqui, mas tem alguma, então, no Estado? Não tem. Hoje o Estado de Mato Grosso não tem isso. Está tranquilo hoje nesse dizer aspecto. Assim, ó, que população civil não ande somente... Às vezes eles comentam, toque de recolher, às vezes eles falam, o pessoal está fazendo barreira, como quando na época que eu estava no 3º Batalhão, falava, estão fazendo barreira, cobrando pedágio na ponte e tal. A viatura ia lá, não tinha. Pode ser que uma hora ou outra eles passem, tentam fazer um roubo, isso aí é assim. Mas ali é sempre fechado? Não tem isso, em Cuiabá não tem. Sempre fechado, não tem. Ali não tem isso, entendeu? Tinha uma colega minha, muitos anos atrás, Márcia Fernandes, era repórter lá do antigo SBT, do Becari lá. Uma vez ela estava fazendo reportagem lá no pé da ponte lá do Dr. Fábio, lá do... O que é aquilo lá? Barras. Acho que é 3 Barras. Lá, a ponte do pedágio lá, tinha chamada ponte do pedágio. Não sei se era. Essa que eu estou me referindo. Né? O pessoal falava muito. Lá ela teve um problema na hora da reportagem lá, de os caras colocarem o 38 na cabeça dela lá. Mas isso muitos anos atrás, né? Na verdade, ali era uma área que eles faziam roubo, né? Então eles aproveitavam ali do estrangulamento da via e pegavam pessoas que ali o ônibus ele não descia, não passava ali, né? Então as pessoas desciam e normalmente iam a pé. Aí eles aproveitavam ali aquele estrangulamento para roubar celular, uma coisa ou outra, mas não era uma área conflagrada, não era Eles falavam de pedágio que a pessoa passava ali, tinha que deixar o celular, tinha que dar o dinheiro para eles, né? Então não era uma área que normalmente fazia um roubo. Só que a polícia chegava lá e eles fugiam, entendeu? Não tem aquele negócio de, não, aqui é fechado, a polícia não entra, ninguém passa. Até porque eles não ficavam lá o dia inteiro. Normalmente era um horário da noite ali, que eles aproveitavam ali do momento de circulação de pessoas, escuro, né? Então, faziam roubos. Lemberg. Comandante, o Paulo leu aí a matéria do filme do Dante de Oliveira, do documentário, e falou do Teatro Zulmira Canavarros. E foi exatamente no Teatro Zulmira Canavarros que no dia 18 e 21 de julho do ano que passou, teve o primeiro simpósio nacional de operações policiais especiais, promovido pelo BOP, e o senhor estava presente. E aí eu vou pedir ao senhor, é possível, de memória, é possível o senhor destacar um ponto mais alto, um ponto de destaque daquele simpósio e o senhor comentar ele aqui para nós? Queria que vocês fizessem isso. Máximo. Então, esse simpósio ele realmente foi muito importante para as operações especiais aqui do estado de Mato Grosso. Naquela oportunidade, nós trouxemos pessoas que figuram no cenário nacional com relação às operações especiais. Nós, por exemplo, trouxemos o agente da PRF, Macedo, que participou daquela operação em Varginha, que iria ter um roubo, né, um domínio de cidades naquela oportunidade, e eles conseguiram fazer um serviço de inteligência majestoso e fizeram a intervenção antes mesmo de que o roubo acontecesse. Então, nós tivemos diversas palestras, né, com agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tivemos promotores, desembargadores presentes. Ali nós tivemos a oportunidade de conversar sobre hibridização e convergência criminal, que foi o foco do nosso simpósio, para justamente mostrar que o crime está permeando a nossa sociedade como um todo. Tá? Então, assim, o simpósio ele foi muito importante para o crescimento das operações especiais,
proporcionou que fizéssemos muito network, muita gente ali, a partir dali, daquele momento, desdobramos diversas operações no decorrer do ano. Então foi realmente muito importante, todos que participaram, modéstia à parte, né, porque a gente estava na organização, até na oportunidade agradecer o Tenente Coronel Lucélio, porque ele é um entusiasta desse estudo, né, das operações especiais, e ele que organizou mesmo esse simpósio. Então foi um momento muito especial para o BOPE ali, né, aquele simpósio. Beleza, vamos pro intervalo comercial de novo. O BOPE está com quantos homens hoje? Hoje, na ativa? No total, o batalhão, aproximadamente 140 policiais. Na ativa, não é? Na ativa. 140, que atende o estado inteiro? O estado todo, isso. É pouco, hein? Rovério. Vamos falar sobre isso depois. Rovério, é pouco, gente. Vamos trabalhar aí com concurso, vamos chamar mais gente aí, capacitar, né? Não sei como em julho teremos um novo aí, COESP. Vamos esmiuçar isso daqui a pouco, após o intervalo comercial. Ô, Gersinho, eu tô olhando para aquela câmera lá que tá virada para lá, ó, para a parede. Eu tô, desde o início do programa, olhando para aquela câmera que tá virada para a parede, para a Elga lá, ó. E é aquela lá, né, que é a minha. Agora que você me fala, né? Intervalo comercial, a gente volta já já. Pois bem, estamos de volta aqui nesta noite, numa entrevista com o Tenente Coronel Frederico, comandante do BOPE. Eu fiquei muito impressionado, não foi da melhor forma porque eu gostaria de ficar, quando o senhor disse que o BOPE só tem 140 homens para dar conta de um estado com dimensões continentais. E que, por exemplo, nesse estado, a região norte, notadamente Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso, tem apresentado crescimento em vários tipos, modalidades, vamos chamar assim, de crimes, não é? Envolvendo a organização criminosa ou organizações criminosas. E aí 140 homens para tudo isso, acho que 140 homens só para aquela região lá já seria o ideal, né? Mas é para o estado inteiro. Como que vocês estão fazendo e se existe expectativa aí de incremento nesse efetivo? Bom, com relação ao incremento, nós vamos ter o curso de operações especiais agora em julho. Estamos só aguardando a publicação do calendário pela diretoria de ensino, mas no cronograma que nós enviamos, ainda no ano passado, já estava previsto. Acredito sim que conseguiremos realizar. Para a gente é importante a questão do efetivo, sim, principalmente o efetivo qualificado, né? Mas nós temos formas de otimizar o emprego desses policiais. Não adianta eu querer falar que eu vou ter 140 policiais num BOPE para atender somente a região de Sorriso, né? Lucas, Sinop, como você disse, né? Somente não, tudo aquilo, né? Porque aquilo lá não para de crescer. Mas se considerar a dimensão do estado, né? Isso aí acaba se tornando uma fração bem pequena. Mas de toda forma, o BOPE ele atua de forma mais direcionada, né? Específica, né? O Sorriso mesmo é uma área que nós estamos atuando de forma permanente lá há quase um ano. Então nós temos desenvolvido operações conjuntas com a polícia militar. Tem um pelotão local. lá, uma estrutura lá, enraizada lá, fixa lá, não? Não, do BOPE não. O BOPE ele é centralizado em Cuiabá, mas nós estamos operando quase que continuamente lá. É uma operação da Secretaria da SAIOP, né, adjunta de integração operacional. Mas locomoção, por exemplo, eu sei que eu estou meio que interrompendo, mas é só para fazer um link aí. Numa operação, numa emergência assim, porque, como eu falei, lá está crescendo, tem guerra de facção, como está acontecendo em Cáceres também, né? Como está acontecendo em Lucas também, já teve casos assim. E quando tem uma emergência assim, essa locomoção de Cuiabá para lá, para incrementar o efetivo? Então, por exemplo, teve aquela situação daquele cidadão que estuprou, né, a mãe, matou as filhas, né, a mãe e as filhas, e nosso efetivo já tinha um efetivo lá, como eu disse, nós estamos operando lá de forma praticamente contínua, né, e
nós temos o seu PAER, né, que é uma coordenadoria da CESP, que todo e qualquer momento que nós precisamos de apoio, o acionamento é imediato, a gente sempre conta com o apoio deles. Outro dia tivemos uma situação de uma desativação de um artefato explosivo. No mesmo momento, fiz contato com o coordenador, na mesma hora, nossa equipe foi até o local. Então, mas com relação à atuação lá, como eu disse, a questão da inteligência policial, a gente otimiza meios. Então, acredito que um investimento em meios para desenvolvimento, para produção de conhecimento, hoje está mais importante do que a questão de contratação de mais e mais efetivo, porque a gente não pode pensar sempre em mais efetivo, mais viatura, mais arma, só que a gente tem que pensar também na questão da forma de uma atuação mais eficaz. Isso é justamente fazer gestão, e a gente tem buscado fazer da melhor forma possível. O governo do estado tem contribuído, tem apoiado assim, a gente, um incremento em optrônicos, incremento em equipamentos de inteligência tecnologia, artificial, né? inteligência artificial, tem proporcionado que nós desenvolvamos a atuação de forma mais eficaz. Comandante, no intervalo anterior, o senhor falava da importância que houve aquele primeiro simpósio. E num trecho que nós voltamos a ficar ao vivo, o senhor cortou. O senhor poderia retomar quando o senhor falou assim, olha, um grupo, uma organização como nós, que mexe com drogas, ele também tem outras ações criminosas. O senhor lembra dessa afirmação? O senhor pode retomar para nós? É a convergência criminal, né? A convergência e a hibridização. Então, hoje é difícil distinguir grupos. Não, esse grupo mexe somente com o tráfico, esse mexe somente com o roubo de carga, esse mexe somente com o roubo de veículos. Não, hoje tem essa convergência criminal. Hoje os grupos criminosos, a gente chama de redes, né? É até difícil, é uma questão muito conceitual que não vale a pena trazer aqui nesse momento, até porque a gente não tem tempo, mas de facções, grupos criminosos e uma rede de ilícitos, né? Que são redes descentralizadas que eles permeiam, né? Vários tipos de crime, que é justamente essa convergência, e a hibridização, que é justamente a utilização de meios para lavar esse dinheiro. Então, ao mesmo tempo que ele mexe com atividades ilícitas, ele mexe com atividades lícitas e acaba lavando dinheiro. A gente vê operações aí da Polícia Federal, da Polícia Civil, todos os dias, e nós estamos focando muito nisso, justamente para tentar desarticular de uma vez por todas esses grupos criminosos, porque não adianta prender um, prender outro, prender mais um, se não realmente tentar desorganizar, né, a rede... Desmantelar, né? A rede criminosa. Fazer uma sequência de 3 perguntas aqui, para as respostas serem também bem breves, para a gente otimizar esse bloco. O senhor falou agora da questão dos artefatos. Como que desativa hoje? Eu sei que um tempo não tinha o baço da tecnologia. Hoje já vi casos, não aqui, mas de usar robô para ir lá, ter umas técnicas assim bem, usando a inteligência artificial para fazer os desarmes, não é? Hoje, ou cada caso é um caso, eu queria que a primeira pergunta das 3 é essa. Bom, hoje a desativação, né, hoje nós temos EODs, né, que são são industrializados, né, nós temos os IEDs, que são feitos esses fundos de quintal, né, recentemente, caseiros, até em Sorriso, nós localizamos algumas granadas que foram improvisadas, né, que são os IEDs. Então, assim, cada caso é um caso. Então, dependendo, hoje nós temos raio-x, nós temos unidades robóticas, nós temos braço mecânico, tem a questão do traje antifragmentação, estamos até com um processo de compra agora de mais 2 trajes, que garante segurança ali para o policial se aproximar de um artefato explosivo. E, paralelo a isso, a instrução, né, para a tropa ordinária, para que saiba tomar as primeiras medidas. É outra coisa que nós estamos voltando a focar, que é justamente essas primeiras medidas, tanto numa ocorrência de crise, né, como numa ocorrência, as primeiras medidas numa ocorrência com artefato explosivo. Então, nós já levamos aí para a diretoria de ensino um planejamento para que nós possamos estar justamente treinando essa tropa para poder facilitar o nosso serviço. Okay. Antes de fazer a próxima pergunta, a Denise está aqui, Denise Sanches, que está lá no CPA,
assistindo ao programa. Obrigado pelo carinho. Também um abraço para o Vivaldo. Vivaldo, está aqui. Vivaldo Correia, Pedra 90, no grupo do programa Opinião. A Maristela, do bairro da Manga, Vargem Grande, também acompanhando o programa Opinião. Sueli Vasques, lá do... Que bairro que é esse aqui? A Santa Isabel, não sei se é Cuiabá, Vargem Grande também tem. Enfim, um abraço para o Moacir, que está assistindo ao programa Opinião aqui no centro também. Obrigado pelo carinho da companhia aí. O senhor falou no comecinho do programa de hoje, que ontem, não sei se foi ontem ou foi hoje, teve uma ocorrência de tentativa de cometimento de suicídio. Tentativa de suicídio. Além da preparação que vocês têm com armamento, indo para o Rio de Janeiro, não sei o quê, e para vários lugares do Brasil, tem que ter uma preparação e um controle psicológico muito bom quem está na negociação, sim, imagino eu, né? Porque se qualquer coisa que você diz errado, pode culminar, sair pelo contrário, né? O tiro pode literalmente sair pela culatra da Glock que o senhor tem. Então, como é que é feita essa preparação também? Não só para a questão do suicídio, mas para alguém que está com algum refém lá, né? Se o bandido ficar assustado demais, ele pode fazer uma besteira. Como é que é feita essa preparação? Hoje, a questão da doutrina de gerenciamento de crise, né? Ela atua nas alternativas táticas, né? A primeira dela é a negociação, como você mesmo disse. E hoje nós tivemos curso de negociação no ano passado, temos vários profissionais. Ontem, por exemplo, nessa ocorrência, nós estávamos com 5 negociadores atuando lá. Tem sim essa questão dos gatilhos, né? Gatilhos ali emocionais que acabam despertando, às vezes, aquela pessoa que está às vezes, uma tentativa de suicídio, ou então está com uma pessoa, fazendo aquela pessoa de refém, de vítima. Então, a negociação, temos inclusive uma psicóloga, que é a Sargento Patrícia, que trabalha muito isso com a equipe de negociadores. Eles treinam diariamente, quando assumem serviço, para justamente estar preparado para conversar e saber negociar, saber o momento de recuar, saber o momento de avançar, saber o momento de reconhecer que a negociação não vai mais prosperar. Então, a primeira alternativa tática, a gente chama a rainha das alternativas táticas, né? Que a gente até fala negociar, negociar e negociar. Porque o nosso intuito, né, que é salvar vidas e preservar a lei. No caso do cara que faz alguém de refém, qual que é o último do último instante que não dá mais, que se toma? Aí que eu imagino que a decisão deve ser difícil, né? A decisão de um sniper lá, o atirador de precisão lá, entrar em cena. Então, na verdade, tem o gerente da crise, né? Que normalmente é aquele policial ali de maior graduação que está presente no local. E ali ele vai ter que estabelecer o gabinete de crise para poder decidir quando que é esse momento. Isso é muito subjetivo, entendeu? Pode ser que na hora que ele começar, de repente, a matar pessoas, reféns de forma deliberada. Depende da tensão do momento. Tem uma situação emergencial, entendeu? Então, assim, depende muito do momento, depende muito ali de como está desenrolando a alternativa, como eu falei, negociar, negociar e negociar. Entendi. O intuito é resolver na negociação, justamente para preservar vidas. Preservar a vida. Quanto menos tiver intervenção traumática, né? Seja lá o atirador, seja lá uma equipe de intervenção tática fazendo entrada, é melhor. Lorenberg, a última pergunta tem que ser curta, para uma resposta curta dele também. Muito rapidamente, coronel, do comandante, perdão. De fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, qual foi a ação na cabeça do senhor a que mais realça e destaca do BOP? Tá aí, essa é a pergunta que inclusive faz o balanço. Eu acho que no ano de 2023 nós tivemos a participação direta do BOP em mais de 100 ocorrências. Então, assim, todas elas têm a sua importância porque, como eu falei, um crime vai linkando com o outro. Então, a nossa demanda ela só aumenta e é o que eu falei, a questão da forma da resolutibilidade daquela situação é que diz se é de operações especiais ou não.
E eu acredito que nós tivemos uma ocorrência que foi em Confresa, o roubo, né, a tentativa de roubo da base de valores da Brinks, que acabou extrapolando o nosso estado, que foi para o estado de Tocantins. E lá foi possível que nós atuássemos em conjunto com tropas de Tocantins, de Goiás, do Pará e de Minas Gerais. Então foi realmente uma escola para a gente. Mais uma vez nós aprendemos muito na solução dessa ocorrência. Tivemos um sucesso muito grande. Todas as forças de segurança do estado de Mato Grosso empenhadas ali em prol de um objetivo comum. Foi muito bom para estreitar laços, foi muito bom para aprender novas formas de trabalhar. Então a gente atuou ali, falou do seu Paer, tínhamos lá a Polícia Civil, tínhamos lá o bombeiro, e deu para a tropa ver assim, a importância de todas as funções, quando elas estão bem conexas ali, articuladas uma com a outra, no total fica um bom resultado. Tenente Coronel Frederico, obrigado de verdade por ter aceito nosso convite, por vir mais uma vez aqui em nome do BOPE. Eu fico muito feliz de abordar as coisas do BOPE aqui e esse espaço continua a postos para bem informar. Logo, logo a gente vai estar acionando o senhor mais uma vez para virmos falar aqui com a sociedade, prestação de contas. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Orenberg, muito obrigado. Aproveitar para fazer um chamamento aí, vamos ter a corrida do BOPE. 10 segundos. A Kids no dia 24, a corrida do BOPE no dia 25 de fevereiro. Será um grande evento, domingo pela manhã, aproveite lá, faz atividade física, qualidade de vida e já aproxima do nosso batalhão. Dia 10? Dia 24 é a corrida Kids, dia 25 é a corrida dos adultos. Ó, 24 e 25, tem corrida aí, vamos participar aí, gente. Mexeu o esqueleto, viu, Lorenberg? Obrigado, tudo de bom. Eu que agradeço. Tá lá fora, mais qual é o nome vez. dele? O que tá lá fora do BOPE lá, que esqueci o nome dele, o que tá como ajudante de segurança. Sim, ele tá ali, é o soldado Salles. Salles, aquele abraço, o Salles também tá ali, brabo que nem... O Salles tá ali também. O pessoal do BOPE também, aquele abraço. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Às 7h30 da noite a gente se encontra ao vivo aqui, até lá, fica bem, fica com Deus também.